Capítulo 16 Novas cores e um novo olhar. Página 1. Mais uma semana havia se passado, e Louise já completava o primeiro mês do curso de massoterapia e reflexologia. Faltava exatamente um mês para concluir as aulas, receber o certificado e poder atender com ainda mais segurança e conhecimento. Durante esses 7 dias, a rotina no rancho também havia mudado de forma silenciosa, mas perceptível. Ryan, que antes se cobrava com uma dureza que só ele conhecia, passou a encarar os exercícios com mais tranquilidade. A cada dia sentia o corpo responder um pouco melhor, a perna já não ficava tão pesada com o esforço, a rigidez matinal diminuía, e ele conseguia manter a postura ereta sem precisar se concentrar o tempo todo. Ele mesmo percebia, a força não vinha de uma hora para outra, mas vinha devagar e constante. E o melhor, já não se sentia mais como um fardo para si mesmo. A pressão que ele mesmo colocava sobre os ombros havia diminuído, dando espaço para uma aceitação que ele não conhecia há muito tempo. Página 2. Essa mudança interior começou a aparecer também no exterior. Nos 2 anos em que se isolou, Ryan usava apenas roupas de tecido grosso e cores escuras, pretos, cinzas, marrons muito fechados, como se quisesse se misturar às sombras e esconder do mundo. Eram peças que combinavam com a tristeza e o desânimo que carregava. Mas naquela semana, sem que ninguém pedisse ou sugerisse, ele pediu a Dona Marisa que separasse algumas roupas mais leves, de tons mais claros, azul claro, bege, verde musgo. Essas estão mais confortáveis para se mover, explicou ele simplesmente quando a empregada ficou surpresa. Depois tomou uma decisão que adiava há muito tempo, pediu para que o barbeiro da cidade fosse até o rancho. O cabelo estava muito comprido, caindo sobre os ombros e escondendo parte do rosto. A barba, por sua vez, era grande e desalinhada, cobrindo o contorno do queixo e das bochechas. Ele não quis deixar tão curto como usava antes do acidente na época, cortava rente à orelha. Agora pediu para parar até ficar um pouco acima da nuca. Ainda tinha comprimento, mas organizado, deixando à mostra as ondulações naturais dos fios claros e o formato do rosto. A barba foi aparada e alinhada, deixando um visual limpo, mas sem perder a característica. Quando terminou, olhou-se no espelho pela primeira vez em muito tempo e quase não reconheceu a si mesmo. Página 3. No dia seguinte, Louise chegou para sua visita habitual. Entrou na sala e parou de repente, os olhos arregalados, sem disfarçar a surpresa. Ryan estava sentado perto da janela, com uma camisa de tecido leve em tom azul claro, e o cabelo arrumado daquele jeito novo. Sem os fios cobrindo o rosto e com a barba parada, podia-se ver melhor os traços fortes, os olhos claros e o contorno do rosto, antes escondidos pelo desleixo. Você mudou, foi tudo que ela conseguiu dizer no início. Ele sorriu de canto, um pouco sem jeito. Achei que já estava na hora. E o seu curso? Já deve estar andando bem, não é? Já completei um mês, respondeu ela, ainda olhando para ele com atenção. Falta só mais um para terminar. Conforme falava, uma fragrância suave e doce começou a se espalhar pelo ambiente como se flores de jasmim e alecrim tivessem desabrochado ali mesmo. Ao olhar para o vaso com a muda, ela viu que haviam aparecido pequenas flores brancas ao redor da base, e o ar ficou mais leve e perfumado. Louise corou, percebendo o que estava acontecendo. Sua magia respondia à admiração que sentia, de forma mais suave do que da outra vez. Página 4. Você está muito diferente, disse ela, escolhendo bem as palavras. Melhor, digo. Ryan ergueu a sobrancelha, sorrindo com um tom de brincadeira. Nossa, mas eu estava tão horrível assim antes? Louise ficou imediatamente sem jeito, as bochechas ficando vermelhas, e começou a gaguejar um pouco. Ele não é isso. Quer dizer, não é que você fosse horrível, só que você deixava tudo muito escondido, sabe? O cabelo, a barba, as roupas, parecia que você queria ficar fora de vista. Agora dá para ver melhor quem você é. Ele riu de verdade, um riso leve e sincero, achando graça da reação dela. Então era só uma questão de eu me mostrar um pouco mais? Entendi. Ela desviou o olhar, ainda corada, e tentou mudar de assunto. Vamos começar com os exercícios então? Página 5. Depois disso começaram a fazer os movimentos e a massagem, como de costume. Mas havia uma diferença no ar.
a conversa fluiu com mais naturalidade, sem tantos silêncios carregados. A muda no vaso continuava exalando um perfume suave, e de vez em quando uma folha nova brotava devagar, como se também acompanhasse aquela nova fase. Quando Louise estava para ir embora, Ryan olhou para ela e disse: "Obrigado. É bom saber que a mudança é perceptível." Ela sorriu, pegou a sua cesta e respondeu: "É só o começo." Ao sair, Louise sentiu o coração mais leve. Percebeu que, assim como a planta, ele também estava crescendo, não só em força, mas em vontade de viver e se mostrar para o mundo. E sem saber por que, sentiu que aquele perfume de flores que ficará na sala ainda estava presente, como uma marca daquele momento.